Irachamacê, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sandiolen e esse é o podcast Escalavelmente, onde nós falamos sobre como você pode escalar os resultados da sua empresa, do seu negócio, principalmente você da área de recursos humanos que quer aí aumentar seus resultados. E hoje nosso papo vai ser sobre mindset e nós vamos falar com alguém que gosta disso, que mergulhou nisso e que realmente usou o mindset para poder ter resultados incríveis, que é com Bruno Meutech, que vai contar um pouquinho como que ele fez para sair de analista de RH para se tornar empresário, dono de uma empresa de treinamentos internacional, multinacional. Seja muito Aí. bem-vindo, Bruno. Salve, salve, Sandiolen! Estamos aí, mais um episódio e vamos nessa, né? Vamos contar algumas histórias. Tá vendo? A gente gosta de história aqui. E eu tenho um monte de perguntas para te fazer, Bruno. Só que antes de eu entrar nessas perguntas, eu preciso deixar um recado pro pessoal que tá Por assistindo a gentileza. gente. Que é o seguinte: você tá aqui curtindo, aproveitando, você tá aprendendo um monte de coisa, você está se inspirando. A pergunta é: você já nos segue? Você já deixou o seu like aqui nesse episódio de hoje? Você já ouviu? Eu gosto muito, não sei você, mas eu gosto de ouvir podcast mesmo, raiz, áudio, boto lá. Então, tá ouvindo no Spotify ou no agregador de podcast preferido? Porque estamos em todas as plataformas aqui, então aproveite, faça isso. Eu Boa. ouço podcast lavando louça à noite. Ah, Esse é meu é? trabalho, é. Caramba, Sabe que assim. eu assisti o documentário do Beckham, que o Beckham só vai dormir quando tá a na minha cozinha lista tá essa limpa, daí. né? E aí eu faço mesmo. Eu só vou dormir quando minha cozinha tá ali, ó, tá nova. Então, para isso, eu ouço meu podcast ali, só já deixo tudo ali arrumando, horário de estudar, aprender e já organizo a casa. Muito bom, hein, Tá vendo? Tá Sandiolen? vendo? Ah, não sabia dessa aí, Olha ó. aí, ó. Vivendo e Tá vendo? aprendendo. E você pode fazer o mesmo também, você pode ficar melhor e fazer mais tarefas aí ao mesmo tempo. Bom, Brunão, Bora. bora Você começar vai, aí? obviamente, você vai me ajudar também, né, Sam? Você é o cara da mentalidade, né? Então, vamos trocar aqui Eu achei que você ia falar que você ia experiências. te ajudar a lavar a louça. Eu falei, não, Não, aí eu já pelo tô amor de fazendo Deus. Não, muito aí já. é demais, né? Bruno, seguinte, né? As pessoas falam muito sobre mindset, essa palavra tão, infelizmente, né? Até ficou um pouco batida, né? Não, tudo é mindset. Só que as pessoas às vezes não sabem o que que realmente isso significa. O que que significa um mindset, na sua opinião, na sua vida e ao longo da sua carreira? É, né, pra mim é padrão de pensamento, Gostei, né? né? Padrão de pensamento. É um padrão de pensamento. Não quer dizer que você não possa aprimorar nem desenvolver, mas é um padrão de como você enxerga as coisas e como você reage às coisas. Certo? Essa é a minha inicial aqui. Você que é o cara da programação neurolinguística, Sam. O que pra você é mindset? Para mim, mindset é estratégia. Tem a ver com padrão. É a mesma coisa com palavra diferente. É a estratégia que a pessoa roda dentro da cabeça dela. Boa, é isso aí. Estamos encaixados nisso. Estamos A gente não alinhados. combinou isso, hein? Estamos Estamos na hora aqui. alinhados, é. E aí, a segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você construiu uma mega de uma carreira ao longo desses anos todos que você trabalha com recursos humanos, né? Sim. Diretamente, e hoje em dia você treina pessoas através dos recursos humanos, Isso, né? é. Então, o que que você acha que foram alguns elementos, alguns padrões de pensamentos que você tinha na sua cabeça que fizeram você conseguir deixar de ser um assalariado, um CLT, para virar um empresário com operação em vários países e todos esses resultados, tantos clientes gigantescos aí, muitos clientes, empresas de muitos bilhões Sim. aí. Como que você identifica esses padrões de pensamentos? Sam, eu acho que a minha vida foi sempre muito pautada em oportunidade. Então, bom, eu vou contar um pouco dessa trajetória. Eu nasci no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Tá? Na época, a favela mais perigosa do Brasil. Então, imagina a coisa maravilhosa, o ambiente que era. E o Capão Redondo, ele é tipo um tamanho de país ali, porque mora gente demais ali, né, cara? É muita gente. Pra quem nunca ouviu falar sobre Capão Redondo, é onde nasceu Racionais MC. Então, tem inclusive
um grafite do Cobra na entrada da favela com a cara dos integrantes do Racionais. Que legal. É muito, muito legal. E aí, o que acontecia? No começo, ali eu passei só uma parte, depois eu me mudei para o Jardim São Luís, que é ali próximo também. E no começo da minha adolescência, eu mudei para Pedreira. Só lugar maravilhoso. Pedreira também é... Zona Sul, quebrada da Zona Sul de São Paulo. Tá bom. E o que acontecia? Eu ia pra escola, mas eu não ia. Eu ia pra escola e já tava combinado com o meu network, que a gente... o sinal tocava, o que acontecia? No sinal, dava aquela bagunça no pátio, e eu e o meu network pulava o muro pra ir conhecer as coisas maravilhosas da vida. Tá. E isso começou a se tornar um padrão. E teve um dia que Quantos anos você tinha nessa época? 12, 13. Caramba, não vi. E eu vi coisa que só tem no Netflix, que muita gente só vê no Netflix. Tá. E aí, teve um dia que já tava tudo combinado, a gente já sabia pra onde ia. Só que eu tinha ido no banheiro, saí do banheiro e encostei assim na pilastra antes de me juntar à galera. E aí eu olhei e falei, meu, que merda que eu tô fazendo na minha vida. O que aconteceu na sua cabeça nessa hora que você pensou nisso? Qual foi? Qual foi a imagem, a cena que passou? Eu pensei nos meus pais. Tá. E eu falei, nossa, velho, que merda que eu tô fazendo. Tá. Aí, aquele pra mim foi um momento crucial, foi a primeira decisão que muda a minha vida. E aí eu começo a tomar decisões num padrão de oportunidade. E ali eu falo, nunca mais vou cabular a aula, não quero mais matar a aula. Preciso dedicar a algo que vai me gerar um resultado a longo prazo, porque eu sabia qual que era o fim se eu continuasse daquele jeito. E aí, a partir daquele Qual seria esse fim se você continuasse daquele jeito? O 2 Cs, conhece os 2 Cs? Não, qual Cadeia ou caixão? Era essa pessoa aqui que vos fala, essa carinha de nerd, nem parece, né? Mas era o meu fim. E aí, a partir daquele momento, eu nunca mais cabulo aula e dedico e me apaixono pelo processo educacional. Mais ou menos nessa época, 12, 13 anos. Aí beleza, aí me formo em ADM, contabilidade, faço MBA em gestão de pessoas e etc. E entro no mercado de trabalho formal. Quando que você começou a trabalhar, foi com o quê? Você lembra disso? Eu lembro, eu fiz... o meu primeiro emprego foi um estágio na Sabesp, um concurso público. Na Sabesp? Foi o melhor emprego da minha vida, Sam. Tinha massagem lá, tinha umas coisas bem legais. Putz, era muito legal. Sério? Sabesp era pra Frentex, assim, já? Eu era, estagiário. Não sabia nada da vida ainda, Sam. Tava começando e já logo na Sabesp, na área administrativa, foi muito legal. E aí... Mas eu não sabia muita coisa da vida. Então, eu entro no mercado formal de trabalho, primeiro Sabesp, depois eu fiz mais algumas coisas, numa gráfica, quanto você tinha na Sabesp? etc. Eu acho que eu tinha 18, 17, 16, sei lá, alguma coisa assim. Eu tava terminando, eu acho que o terceiro colegial, quando eu entrei nessa... Tá. O resto eu fazia uns bicos por fora pra ganhar dinheiro, mas nada formal. Carteira assinada. Isso, foi a primeira carteira assinada. Legal. Foi lá de entre 17 e 18 anos, alguma coisa assim. Ou antes disso, sabe? Não lembro agora, Sam, mas tudo bem. Eu acho que foi antes, porque eu me casei com 22. 16, 17. Eu me casei com 21, eu tava terminando o terceiro colegial. É quando termina o terceiro colegial. Eu nunca repeti de série, então... Então é 16 pra 17. Isso, é isso aí. Mesmo. Mais ou menos essa data aí. E aí, tive algumas profissões e minha última experiência profissional formal foi numa empresa de educação corporativa. Uhum. E aí eu falei, é aqui que eu quero estar. Se eu quero impactar o agora, eu queria... Eu sabia, depois que eu me apaixono pelo processo educacional, eu sabia que eu queria trabalhar com educação. Mas eu sou um pouco agitado, então não tenho paciência com criança, com adolescente, muito menos, que eu era um adolescente, dei trabalho demais. Então eu não era nenhuma das coisas. Tá. Eu tô aprendendo agora a lidar com criança com meu filho de 4 anos, que tá me dando um baile. A mãe fala não, eu falo sim, aquela coisa maravilhosa, Sam. Mas vai dar certo, eu vou aprender ainda. Faz parte, né? Quem nunca? E aí,
Aí eu falo, putz, aí eu entro no mercado de educação corporativa, eu falo, é aqui que eu quero estar. Tá. Que é aqui que eu gero escala. Se eu quero impactar o agora em escala, eu tenho que estar no mercado profissional. E você trabalhava com o que nessa empresa? Nessa empresa eu trabalhava na área administrativa, RH e um pouco de... Você sempre foi desse Sempre, mundo, eu né? sempre fui, RH, sempre, contabilidade, isso, administração, né? sempre estive ali. Aí, eu tomo a segunda decisão que muda a minha vida com 21 anos de idade, que é casar. Casou cedo ainda ou não? Com dona Roberta, que é minha sócia e esposa. Tá bom. Tá dando certo também. São 14 anos já, Sam. E aí, faço mais uma pós no meio do caminho e tomo a terceira decisão. No primeiro ano de casamento, eu tomo a terceira decisão, que é abrir o meu tech, né? Aquele primeiro ano de casamento maravilhoso. Você tá resolvendo tudo, não sabe? É aquela Você namorou bastante tempo ou não? Não, Já casou um ano logo? de namoro e no primeiro ano de casamento, que é aquela coisa maravilhosa, é paixão e ódio ao mesmo tempo, porque, né, tá tudo muito fresco, mas você não aperta a pasta de dente, não sabe onde deixa a toalha, o chinelo, aquela Vocês foram coisa. morar junto depois que casou mesmo. Depois que casou. Uhum. Então, aquela coisa maravilhosa. E aí, não tinha nada pra fazer, eu tomo a decisão de abrir empresa. Já não tinha problema nenhum pra resolver. Enquanto você ainda trabalhava pra outra empresa ou não? Já tinha saído? Não, já ainda trabalhava pra essa outra empresa. Como foi essa transição, assim? A Roberta saiu primeiro da empresa que ela trabalhava. Tá. Eu costumava dizer que eu era a Marlene Matos da Xuxa. Tá. Então, a Roberta, ela tem um dom da fala. Tá. Ela tem um dom, ela tem um dom. E eu sempre fui dos bastidores. Então, ela começou, ela era à frente da Homeotech e eu era a pessoa por trás dos bastidores, Uhum. construindo o que precisava construir. Então, deu para conciliar durante um ano, e aí depois desse um ano, eu saí e fui dedicar exatamente aí ao meu tech. Então, padrão de pensamento. E aí são, 13, 14 anos de tomar decisões sem ter exatamente tudo certinho, tudo organizadinho. Algumas decisões, vamos dizer, corajosas. E que vai gerando resultado. E aí, ao longo do processo, eu entendi que eu era um bom solucionador de problema. Tá. Que eu era um bom resolvedor de problema. Tá. Isso me deu confiança para tomar decisões ainda mais ousadas. Como a vinda para os Estados Unidos. Tá. Aí, olha só. Que é um mega projeto, né? Mas como foi isso, Sam? Eu sempre fui um bom observador de sinais. Então, 2017, eu vim dessa realidade, eu nunca imaginei que eu ia pisar nos Estados Unidos na minha vida. Tá. Aí as coisas foram acontecendo. 2017 foi a primeira vez que eu saí do Brasil e pisei nos Estados Unidos e fui para uma conferência de educação. E ali naquela conferência de educação, eu observei os sinais sobre educação online. Só que eram sinais ainda meio fracos, não eram sinais fortes. 2018 eu voltei para essa conferência. Eu vou todos os anos, é a maior do mundo. Qual que é essa? Chama ATD. ATD. É a maior conferência de educação corporativa do mundo. Tá. Desde 2017 eu vou todos os anos. Então... Onde que acontece, Bruno? Acontece nos Estados Unidos, mas cada Troca de lugar. Cada ano é em um estado diferente. Aí 2018 eu fui, e aí 2018 os sinais estavam mais fortes. Pô, a gente já tinha, acho que uns 5, 6 anos de empresa. 2018... Você sabe que eu tenho uma pergunta muito pra fazer aqui, né? O que significa os sinais mais fortes? Até porque o meu objetivo aqui hoje é aprender um pouquinho sobre as estratégias que o Bruno usou pra construir negócio. Aí você fala muito sobre sinais. O que significa? Como que eu sei se um sinal tá mais forte ou mais fraco? Como que você sabe disso? Primeiro, gerações. Então, quais são as tendências do mercado de trabalho. Tá. E quanto que aquele assunto é falado. Então, poxa, se a gente... Exemplo do mercado atual. O que essa nova geração quer? Flexibilidade, né? Tecnologia. Liberdade, mas ao mesmo tempo as empresas precisam entregar com mais, fazer mais com menos. E aí agora a gente tem inteligência artificial, que é
a tecnologia que vai apoiar fazer as coisas. Uhum. Então, inteligência artificial não é um sinal fraco, é um sinal muito forte. É para todo mundo? Não, vai demorar às vezes para alguns segmentos, sim, mas é um sinal muito forte. E o metaverso? Era um Não dá sinal pra... forte, fraco, médio? Era um sinal forte, mas uma parte da operação no metaverso era por criptomoeda. E aí, com quebras de bancos de criptomoeda por falta de administração, aí começou a ser colocado em xeque, mas ainda é um sinal. É um sinal ainda. Ainda acredito, é não isso. é à toa que o Facebook mudou pra Meta, tá? Não é à toa. É sinais. Sinais. Pô, o Facebook muda pra Meta. Eles devem saber de coisas É um que a sinal. gente não sabe. A Apple lançou agora o Vision Pro, Tá. que é o óculos de realidade virtual que interage o físico e o digital. Sinais. Então, Sinais. isso é observar sinais. Então, lá em 2018, eu observei sinais de educação online. Pô, educação online é o que vai fechar o gap essa nova geração, é a geração que quer como que eu vou treinar em escala, tananã. E aí, 2018, eu tomo a decisão de abrir a área de EAD na Umeltec. Tá. Entendi. Ainda não era cultural, mas ali a gente começa a trabalhar com educação à distância. Aí veio 2020, veio a pandemia. No Brasil, nós éramos uma das únicas empresas que estavam preparadas para educação online. E aí, Nadou de braçada. a gente, pô, empresas que não estavam, empresas de recrutamento e seleção, a gente fechou algumas parcerias de empresas, né, de parceiros de RH, Uhum. que era recrutamento e seleção, ninguém estava contratando, e essas empresas começaram a oferecer o Umeltec, e aí o Umeltec... Então a gente surfou uma onda, apesar de todas as coisas muito ruins que aconteceram, né, de pandemia, mas a gente surfou uma onda, ou seja, decisão que eu tomei em 2018, que eu nem imaginava, Por causa dos sinais que você tá vendo. decisões corajosas Corajoso. de... Sem mesmo ter todo o ambiente, que é o padrão, é a mentalidade que eu aprendi desde lá do começo. Tá. Foram decisões que eu fui tomando ao longo do processo. E aí, veio a pandemia então, e aí eu... Era um sonho morar nos Estados Unidos, e a gente falou, por que não? Tamo online mesmo, tamo remoto, tudo digital. Vamos... E aí a gente definiu uma estratégia e viemos. No meio da pandemia, sem vacina ainda. Eu, Dona Roberta e uma criança de 1 ano de idade. Eita, nós. E aí as coisas foram acontecendo. A gente abriu operação em Miami. A gente abriu uma operação no Vale do Silício que atendeu a FIFA na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Legal. Então abrimos uma operação no Canadá. E estamos refletindo... Multinacional. Exato. Estamos aí agora indo para alguns outros continentes. Mas é isso, Sam. Mentalidade de observar a oportunidade, de observar os sinais. Uhum. E ter uma mentalidade de tomar decisões, Tá. mesmo sem todo o cenário. É aquela coisa, eu sempre gosto de dizer, aquela coisa do... sempre foi assim. Ou sempre foi assim, já não existe mais, né? Já não funciona mais. Então, a gente... É verdade, né? a- Ironicamente, no momento mudou muita coisa. Tudo tá mudando o tempo todo. tudo. É muito rápido. Então, eu posso observar, e aí eu sempre gosto... Por que a gente tá falando disso? Não é pra contar a minha história só. Mas nós... É pra inspirar as pessoas também, né? Mas a gente tá num momento, Sam, que é um momento que eu posso observar os sinais que estão aí Tá. e falar, isso daí não vai acontecer, Bruno. Você está brisando, né? Isso daí não vai acontecer. Ih, no RH, Bruno? Ih, aqui no Brasil, a CLT, Bruno? Ih, isso daqui não vai rolar. Não. Ou eu posso enxergar como uma oportunidade. Tá. O que eu posso fazer como RH, considerando todos esses sinais que estão evidentes, para ser
protagonista da mudança. Tá. Pra fazer as coisas acontecerem de verdade. Pra criar algo diferente. Então eu posso observar tudo isso com essas duas. Por isso que o mindset é tão importante. Uhum. Tem um padrão? Qual é o mindset que você tem que ter? É o mindset de testar. De fazer as coisas diferentes. Né? Que é o famoso... De arriscar, né? É o famoso mindset de crescimento. Que não é o linear, é o de crescimento. Que todo mundo fala. Tá. É de testar, de fazer coisas diferentes. E você acredita que muitas pessoas, elas não fazem esse movimento de crescimento porque elas não arriscam, não testam, não experimentam coisas exponenciais? Ou porque as pessoas não estão reparando nos sinais? Ou é uma combinação disso? Eu acho que tá muito mais relacionada com a forma como a gente foi ensinado do que efetivamente. Eu gosto sempre de contar também a história do... Posso contar mais uma história? Claro que sim. Podcast história é seu, do- Bruno. A história do Ron Johnson. Você conhece o Ron Johnson, Sam? Eu já ouvi falar numa palestra sua disso. Boa, o Ron Johnson, quem ele foi profissionalmente? Ele foi vice-presidente da Target, de merchandising na Target. A Target, pra quem não conhece, é concorrente direto do Walmart aqui nos Estados Unidos. É um supermercado bacanão. É Isso. legal, é bonito. Isso. Pronto, você... É tipo o mapping, na minha opinião, velho. Desculpa, isso aqui é novo. Você não deve saber o que é o mapping, né? Você lembra do mapping? Não, eu lembro, mas não me lembro da experiência Era de ir tipo no Mapping, é uma Mapping. loja de departamento gigantesca, mas no formato supermercado. Então é muito legal. Eu gostava de ir no Mapping quando era criança. E é legal ir na Target. Então, eu acho que pra quem nunca foi nem no Mapping, nem no Target, Porra, porque como é que a gente faz? Ó, lojas americanas gigantes. isso. É um concorrente direto do Walmart. São dois supermercados, rede de supermercado. Qual que é a grande diferença? O Walmart é o mercado povão. Então, o pessoal vai lá por preço. É barato. Barato. Então, costuma-se faltar produto na prateleira. Às vezes os negócios estão desorganizados. É muito A cheio. galera. Tal. Qual que é a grande diferença? A Target. A Target concorre com preços, tem coisas um pouco mais caras, tem coisas até mais barato. Então, não é uma diferença tão grande de preço. Uhum. Só que a experiência de você ir na Target e no Walmart é diferente. Nossa, é um sonho ir na Target. É A maravilhoso. Target parece que você tá dando um passeio. Corredores amplos, tudo muito bem iluminado, organizado. Quem foi a pessoa responsável por criar essa experiência na Target? Ron Johnson. Deu super certo, porque é o maior concorrente do Walmart até hoje. E tem muito, e não fecha, Tem muito. só cresce. Só cresce. Deu tão certo pro Ron Johnson que ele foi contratado como vice-presidente de operações da Apple. Caralho. Ele foi o responsável por criar as lojas físicas da Apple. Lojas interessante. físicas que a gente... Ele foi o responsável, ele Isso, criou o look and feel. ele que criou as lojas físicas da Apple. Tá. Qual que é o conceito das lojas físicas da Apple? Corredores Gaste todo o seu amplos. dinheiro aqui. Porque parece que você tá dando um passeio. Tá. Então, é a mesma experiência que ele aplicou. Ou o mesmo conceito que ele aplicou na Target, ele aplicou na Apple. Tá. Corredores amplos, tal. Parece que você tá indo dar um passeio. Uhum. Deu certo? Os metros quadrados mais lucrativos do mundo são as lojas da Apple. Depois, depois de 2 anos do lançamento da primeira loja da Apple... Qual já- foi a primeira, você sabe? Não lembro, Eu não também sei. não faço ideia, Não né? faço ideia. Tá, depois a gente pesquisa, pede pro chat de pedir qual que Peraí, é. eu vou descobrir enquanto você tá falando. 2 anos, em 2 anos, Sam, É. de lançamento das lojas físicas da Apple, elas já representavam $1 bi de faturamento. $1 bilhão de faturamento. Ou seja, esse senhorzinho colocou uma linha lá, uma linha de receita nova, de $1 bi em 2 anos. Primeira loja foi em Glendale, na Califórnia. Olha só, que beleza. Muito bom. E aí ele teve sucesso? Sucesso Master Blaster, Sam. Aí ele teve tanto sucesso que ele foi contratado como CEO da JCPenney. A JCPenney é uma loja de departamento. Essa eu nunca entrei. É uma Americanas, mais ou menos, tá? É uma... O que ele falou que ele ia fazer? Só que, ó, ele entrou na Apple em 2000. Tá.
Ele entrou como CEO da JCPenney em novembro de 2011. Então ele ficou 11 aninhos ali na Apple. Isso. Tivemos 11, quase 12 anos de diferença, tá? Esse é um fator interessante. Ele era tão forte profissionalmente que antes dele entrar, as ações estavam valendo $27 da JCPenney. Ele entrou, fez um planejamento e foi fazer um discurso para os investidores. As ações saíram de 27 para 42. Porra. Só por... O que ele falou que ele ia fazer? Mesma coisa. Corredores amplos, pelo que eu entendi. O cara é o homem disso. Em um ano, as ações estavam valendo menos de 10 e ele foi demitido. O que aconteceu? Acabou a magia do moço? Gastou tudo vendendo maçã? O que aconteceu, Sanjoli? Ele só esqueceu de atualizar o mapa. Entre uma experiência e outra, foram 12 anos. Em 12 anos, os sinais mudaram. Em 12 anos, a geração era diferente. Em 12 anos, tinha tecnologia, tinha coisas muito diferentes. E o conceito dele funcionou na Apple. Por que não funcionou, funcionou na na Target? Target. E por que não funcionou na JCPenney? Se eles têm as mesmas lojas até hoje. Porque a geração não queria aquilo. Porque não era aquilo, não era o modelo de negócio. Tá. Eram as pessoas. E qual que era a mentalidade dele? Deu certo aqui? Deu certo aqui. Tem que dar certo aqui. Entendi. Eu sempre fiz assim. Por que eu vou fazer diferente? E é isso que a gente tá falando aqui de mindset. Esse é o nosso papo. Eu posso observar tudo isso e falar... Não, Bruno, esse daqui não tem nada a ver. Eu sempre fiz aqui. Aqui sempre foi assim. Uhum. Você não conhece a cultura dessa região aqui do Brasil. Você deve ouvir muito isso, né? É. Você não conhece o dono dessa empresa aqui. Essa empresa familiar. Tananã. Tá bom. Continua. Eu sempre gosto de dizer, continua. É só uma questão de tempo pra gente falhar. Tá. Porque vai falhar. Porque nós estamos num outro momento. Nós estamos entrando numa nova geração profissional. Nós estamos entrando numa nova geração de tecnologia. Nós estamos entrando numa nova geração de fazer as coisas. Nós falamos em um episódio aqui sobre economia gig. Uhum. Que, imagina, há 20 anos atrás, isso daí não era nem imaginável. Inimaginável. Entendeu? Então, posso observar como uma oportunidade e começar a fazer as coisas, como foram as minhas decisões lá atrás. Vou começar pequeno, fazer as coisas, mas vou testar. Vai que dá certo. Ou eu posso olhar e falar, isso não vai acontecer e deixa quieto. Só que essa mentalidade vai falhar. Cedo ou tarde, Tá. vai falhar. Faz porque a gente sentido. tá numa outra realidade. Então, o pessoal que tá ouvindo a gente, assistindo a gente e quer dar uma guinada de vida, quer crescer, quer ter resultados, o que você tem a dizer, então, de forma assim, pra gente resumir isso tudo, assim? Quais são esses principais itens? É tomar decisão? É observar sinais? O que você pode adicionar nisso? Observar sinal é o primeiro. Tá, primeiro. Ter a mentalidade de crescimento é o segundo. Tá, Mentalidade de crescimento de testar e tomar decisões. tá, E ser bons resolvedores de problema. tá. Então, eu costumo sempre dizer que são essas três características. Temos tecnologia, temos tudo, mas bons resolvedores de problemas nunca serão substituídos. Então, Porque problemas nunca vão acabar. Exato. Essa que é a maior sacada, né? exato. Então, se eu tiver uma mentalidade de crescimento para resolver os problemas de forma mais eficiente e de uma forma inovadora, Uhum. para adereçar os sinais que eu tô observando, eu vou crescer e vou gerar resultados. Esse foi o padrão que eu fiz e tá sendo uma experiência interessante. Interessante isso. Bom, cara. E o que as pessoas estão aqui assistindo ou ouvindo, né? E que, obviamente, elas já deixaram curtida, já se inscreveram no canal. Por gentileza, Esperamos isso, né? Pô, eu acredito que é inspirador isso. Por saber que você teve uma
uma origem super simples, humilde, você teve que tomar decisões, teve que observar sinais. Então você usou isso para poder crescer, para poder ir para o mundo, para poder escalar. É por isso que o programa chama Escalavelmente. Você escalou resultados utilizando sua própria mente. E eu acho que é muito legal esse tipo de coisa para todo mundo poder seguir, para poder ouvir, para poder acompanhar mais, né? Como que as pessoas te seguem? Como que elas sabem mais sobre o trabalho da Homeotech? Como que o pessoal pode estudar isso com você, estudar isso com a Homeotech? Como funciona isso, Bruno? Boa. A gente segue lá nas redes sociais, Ah, vou até por aqui, ó. Bruno Homeotech, certo? @Bruno Homeotech. Homeotech.com é o site da empresa e lá tem todas as formas de contato. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, Sam, qual que é o maior poder do RH? E por isso que a gente fala sobre isso. É o poder da escala, né? É o poder da escala. Por isso que a gente tá falando escalavelmente. A gente tem alguns cursos sobre mindset, sobre esse processo. E que dá para aplicar e dá para replicar cursos online, assíncrono, ou seja, gravado lá e a pessoa assiste do jeito que ela quer, no horário que ela quer, Tá. para poder treinar isso. Então, como RH, qual que é a minha responsabilidade no mundo atual? É formar pessoas que saibam observar sinais, que tenham uma mentalidade de crescimento e que saibam resolver problemas. Tá bom. Então, o RH tem esse papel. E através da educação é possível formar as pessoas. Então, a gente tem alguns cursos lá que entra em contato que a gente consegue direcionar para poder formar milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Legal isso, hein? Muito bom. Gente, vamos deixar os contatos então aqui na descrição. Se precisar de alguma coisa, é só clicar aí embaixo. Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa 5 estrelinhas. Tamo junto. Obrigado, viu, É Bruno? nóis. Tamo junto. Ó, é nóis, é lá do É nóis, Capão. é lá do Capão. Lógico que eu tinha que terminar assim, né, Sam? Um abraço. Tchau, Valeu. gente.